Fala, Tucuju! Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Tucuju Podcast. A gente recebe hoje um convidado muito especial, o Patrick Kelvin, meu irmão, que representa tudo aquilo que o Tucuju nasceu para trazer para vocês. Quer dizer que a estrada do mundo do concurso não é fácil, mas é possível. Meu nome é Pietro Lohan. Eu me chamo Vanessa. E a minha esposa se chama Vanessa. Vamos apresentar o podcast. E a gente quer também trazer aqui a apresentação do nosso convidado, né? Dizer que quem é você além de concurseiro, né? Como foi a sua infância, onde você estudou e saber um pouco dessa sua trajetória de vida para as pessoas se verem em ti, se inspirarem e saber que é possível pessoas que vêm da onde a gente veio chegar aonde você chegou. Quero agradecer, né? Primeiramente agradecer o convite, né? Da Vanessa e do Pietri, de estar participando nesse primeiro episódio, né? Do Jubo do Podcast e tentar aqui, né? Compartilhar um pouco, quem está nos assistindo, a experiência, né? Que a gente já viveu, o pouco que a gente sabe sobre concurso público e passar, né? Para as pessoas que elas possam, né? Acreditar, que elas possam, que estão nessa luta de estudar no concurso público. A gente sabe o quanto é difícil, que não é uma caminhada fácil, mas que a gente possa trazer alguma luz, né? Algum conhecimento, alguma experiência que possa ajudar elas a conquistar essa tão sonhada aprovação, né? Eu vou me apresentar, eu sou Patrick, né? Como vocês falaram, eu tenho 30 anos, eu sou de Santana, sou amapaense, estudei a vida toda em escola pública, faculdade pública, até emprego público, né? Então, estudei na Escola Everaldo, né? E eu sou irmão, né, do Pietro, da Vanessa, sou pai de Isaac e também sou casado com a Cíntia, né? Esse sou eu. Certo. E como surgiu, Patrick, como é que tu começou, quando foi que tu começou a olhar o concurso público assim como uma possibilidade, né? Eu vou ser... Surgiu ali um edital, foi antes do edital, como foi que tu teve esse teu primeiro contato com o serviço público? Assim, o primeiro contato, né, com o serviço público, o nosso pai, né, ele é concursado, né, ele é professor, e ele me inscreveu nos 2 concursos ali, sabe? Te inscrevi no concurso, vai lá fazer a prova. Eu ia fazer, mas não tinha esclarecido pra mim. Acho que eu fiz 2 provas, acho que eu fiz do Banco do Brasil, inclusive, do Banco do Brasil caiu uma redação da área bancária. Sempre é um banco, né? O primeiro é sempre um banco. Aí, não dá nem pra te enrolar numa redação de crescimento bancário, né? Tu não sabe. Eu fiz a redação, né? Nem lembro que eu escrevi, mas alguma coisa eu escrevi lá. Claro, eu não passei, né? Porque sem estudar a gente não passa. E outro que eu fiz, se eu não me engano, foi da saúde. Mas assim, quando eu vi que era possível, porque a gente também, assim, a gente não tinha hoje esse tanto de informação, né? Eu via, só que eu não sabia o que era um servidor público, no pai ser, né? Eu não conhecia essa estabilidade, toda essa questão que envolve, né? O serviço público. Então, eu lembro quando eu comecei a faculdade, né, de engenharia química, sou formado em engenharia química, né, pelo UEAP. Aí, quando eu comecei a faculdade, eu tinha um colega meu, né, bem amigo meu, que era concursado, né, aqui no estado. E logo em seguida, um outro colega meu, também muito próximo, passou para ser administrativo na Unifap. E logo que ele passou, acho que foi em janeiro, 3 meses depois saiu o edital da UEAP para ser administrativo, né, o mesmo concurso que ele tinha passado. Aí foi aí quando eu vi, né, comecei a ver ele ganhando dinheiro, né, falei, caramba, é bacana de ter um pouco de dinheiro. Aí eu me despertei e falei, vou fazer agora isso da UEAP, né? Meu colega passou, então eu vou também estudar o passado. Aí na época eu ainda estava meio enrolado, estava fazendo engenharia química e direito, né? Aí eu comecei a estudar nesse período para a UEAP. E até falo nessa história da UEAP em si, porque eu estudei para aquelas revistas, né, que eu não recomendo ninguém a fazer, né, aquelas revistas de banca de jornal. Mas ainda tem, né? Ainda tem. As revistas de banca de jornal, né, que eu tinha, assim, eu até cheguei a ver um pouco, assim, esse cursinho na época, né, taça que eu não queria que vai papai e tal. Aí eu fui na banca de revista lá, nem lembro quanto foi a apostila. Eu lembro que era apostila de mais ou menos 300 e poucas páginas, né, e tinham 100 questões no final. Aí, isso, né, eu comecei a estudar no pós-edital, né, também era outra época, e eu lembro que eu li essa apostila 3 vezes inteira e resolvi que eram mesmo 100 questões, eu não tinha plataforma de questão, né, porque na verdade devia ter, porque eu não tinha esse acesso a esse conhecimento, então eu fiz aquelas mesmas 100 questões e muitas vezes eu fazia, refazia, acho que eu fiz aquelas 100 questões umas 3, 4 vezes somente, aquelas mesmas 100 questões, né, e é até engraçado, porque até quando eu passei,
meio que não tinha caído a ficha, assim, do que era o concurso público, né? Eu lembro que eu tava me ligado, né? Beto, tu passou. Eu falei, bacana. Eu passei em segundo lugar ainda, assim, né? Muito por conta dos conhecimentos básicos, né? Que era a maioria era português e matemática. Aí eu falei, nem comemorei nada na hora que me ligaram, né? Falei, bacana, que bom, né? E tal. Aí liguei, fui pra aula, estudei lá na faculdade, cheguei no final do dia em casa, aí papai tava, né? Aí abraçaram e tal, mas tipo assim que não tinha caído a ficha, né? Essa foi a minha primeira aprovação, e foi aí que surgiu, né? Eu até pulei um pouco já da pergunta em si, mas assim, foi nesse meu primeiro concurso, né? Quando eu vi as pessoas, meus amigos mesmo, né, que eu conhecia, passando e vendo o impacto que aquilo tinha na vida deles. Perfeito, Patrick. Algo interessante que eu achei na tua fala é, primeiro, né? Os nossos pais, eles sempre querem que a gente faça concurso. Nós próprios, depois que nós passamos, a gente até vira meio que um testemunho de concurso, né? A gente sai na porta em porta querendo que as pessoas, principalmente as pessoas próximas ao nosso redor, também façam concurso, porque se a gente passou e a gente viu que algo que foi bom para nossa vida, algo que transformou a nossa vida, a gente também quer aquilo, principalmente as pessoas próximas, pessoas que a gente ama. Mas, né, não adianta eles falarem, não adianta eu falar. É preciso que a própria pessoa ela tenha essa virada de chave, né? Que a gente sempre fala. O primeiro passo para a aprovação é, de fato, você acreditar que é possível. Porque quando você acredita que é possível, você realmente se dedica o suficiente para passar. Porque se você já começa com cabeça de perdedor, você vai perder. Já começa achando que não vai passar, você nem se dedica o suficiente para ser aprovado, né? Então, essa virada de chave é necessária e o exemplo, tô falando assim, qual foi a virada, que foi o exemplo, pessoas próximas, né? Engraçado, né, que quando a gente vê os nossos pais, parece que não chama a atenção, assim, da gente, né? Enquanto tu vê assim, não, foi um amigo meu que realmente, né, o pai tu sempre viu, né? Mas quando um amigo ali, uma pessoa bem próxima, né, que é a mesma coisa do Pietri, ele sempre viu teu pai no serviço público, mas chamou a atenção dele quando ele viu tu no serviço público, né? E a minha virada de chave foi ver tu passando. Quando eu vi ele passando, eu vi ele comprando um Play 4 no primeiro salário, pô. Aí eu falei, não, eu quero isso daí também pra minha vida. Então, a minha virada de chave também foi quando eu vi uma pessoa próxima a mim sendo aprovada. Então, e foi muito bacana tu falar, porque é isso que eu quero trazer aqui, a gente, né, quer trazer para o Tucuju. Ser essa inspiração que é possível, que a gente que veio de escola pública chegou e que essas pessoas também podem chegar, porque às vezes a pessoa não tem realmente ninguém próximo a ela, não tem parente, não tem tio, não tem primo, não tem amigos que foram aprovados, mas tem a gente. Vê a gente, não, aquele cara ali, ele passou, ele chegou, então eu também posso, e é isso que a gente, a essência que a gente quer implantar na cabeça de vocês, que sim, que é possível, não é fácil, né? A gente sabe que tem os seus percalços, mas mesmo como o Petro falou, aí é o último ponto que eu quero pontuar da fala dele, que mesmo sem uma estrutura, digamos assim, robusta para estudar, com os melhores materiais, com uma estrutura sólida para estudar, ele foi lá, começou e fez, né? Então, a gente fala que realmente o esforço supera o talento, né? Então, mesmo assim, sem toda uma mega estrutura, ele foi lá, aonde falta talento, onde falta recurso, tem que sobrar o quê? Esforço. O esforço tem que ser a sobra, né? Então, tu falou ali que tu, mesmo só com aquela apostilazinha ali, mas tu leu ela umas 3, 5 vezes aquela apostila. Então, às vezes, o cara tem um material ali de 1.000, 2.000 reais, mas ele não chegou a ler nenhuma vez. Aí não adianta. Então, é melhor ali tu realmente empregar força naquilo e fazer do que tu querer esperar o cenário perfeito ou o material perfeito e acabar não fazendo a tua parte, que é o essencial. Quer falar alguma coisa? Não, e qual foi o momento ali que tu viu, estava na UEAB, como era quando tu enxergava esses cargos maiores que, no caso da PRF, que tu já ocupa hoje, né? Mas e da auditor fiscal, né? Que daqui a pouco tu vai ocupar também, né? Que tu já foi aprovado. Como que tu enxergava esses cargos, né? Porque tu teve uma trajetória de concurso escada, tu foi indo, crescendo, subindo degrau, pós-degrau, né? E como foi que teve essa mudança, né? Como é que tu via esse cargo e depois como é que teve essa mudança para ti
de fato, chegar a estudar para eles, né? Sim. Assim, a PRF, o carro de ensino administrativo da UEAP era um curso nível médio, né? Sim. Então, assim, quando eu passei, durante toda a minha faculdade, eu não procurei, não prestei nenhum outro concurso, assim, né? Eu costumo dizer que eu sou um pouco engraçado de concurso, né? Porque eu faço concurso e falo, não vou fazer mais concurso, aí eu sempre faço outro. Mas assim, da UEAP eu passei, né? Aí eu falei, não, beleza, agora eu vou ser engenheiro, tá fazendo engenharia, né? Então eu tinha emocionado, a gente quer ser engenheiro. Eu falei, não, sou engenheiro químico, então eu vou me formar e depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu não vou fazer nenhum concurso agora. Então eu passei ali mais ou menos 5 anos, 4 anos na UEAP, que foi o tempo que demorou pra me formar. Aí quando eu me formei, aí eu já era pai, né? Já tinha o Isaac, meu filho tinha acho que 1 ano quando eu me formei. E foi quando eu me formei e falei, agora eu vou trabalhar como engenheiro. Aí teve todas as dificuldades que a gente tem no mercado privado, né? Assim, na UEAP, eu tinha um cargo de chefia, né? Então acabava que o que eu ganhava na UEAP, nenhum emprego como engenheiro químico inicial iria bater, né? Fechar a conta. Então eu falei, eu tinha que ganhar mais, né? Você tem filho, tem outras coisas, né? O salário que a gente ganhou lá, Vai ficando vai ficando mais caro. A gente vai se acostumando aquele salário, porque eu vou quando dá. Aí então eu tinha que melhorar, né? Assim. Então foi tipo um processo meio que natural, assim, eu sair do cargo nível médio para procurar um nível superior. E nesse momento foi quando surgiu a oportunidade, né? Também teve alguém que chegou comigo, né? Essa pessoa nem fez o da PRF, mas ela falou, que vai ser PRF esse ano. Eu falei, não, eu vou voltar a estudar para concurso, né? Porque não tem como ser engenheiro e tudo mais. Então eu vou voltar a estudar para concurso. Ele falou, cara, vai ser PRF, esse ano tá previsto, né? Essa é a autorização da PRF. Isso foi no início do ano de 2018. Eu falei, cara, então eu vou... Aí me falou, né? Eu nem tinha nem pensado em ser polícia, né? Aí eu falei, cara, será? Ele falou, não, PRF é bacana, vem pesquisa aí. Eu comecei a ver vídeo no YouTube, né? Tava vendo vídeo, falei, vai ser bacana, né? Vou lá. Só que eu também não... Como o Pedro falou, né? A gente... Até hoje a gente passa por isso. A gente não acredita inicialmente. Quando a gente vê assim, eu não conhecia ninguém que tinha passado num concurso e ganhava mais de 10 mil reais. Eu não conhecia ninguém, né? Eu escuto a história do papai, sempre essa história do papai. Ele fala que ele fez o curso da PF um tempo atrás, né? Aí ele fala que ele não passou por pouco, ele diz, né? Aí eu ficava pensando assim, isso eu nunca falei, né, pra ninguém. Aí eu ficava falando, poxa, a gente tem os pais como referência, né? Eu falava, nem papai passou esse concurso assim, né? Será que eu consegui passar? Aí eu comecei a estudar assim, meio desanimado. Aí eu tava estudando pra PRF, e nesse meio tempo, estudar pra PRF, saiu a escola PF. Assim, e PF e PRF são cursos muito difíceis, né? Assim, difícil você conseguir pegar no pós-edital. Então tem que estudar um pré-edital. Só que como saiu o edital ali, ainda era meio assim, doido. Aí eu falei, não. Aí como eu tava estudando pra PRF, eu mudei e fui pra PF, que tava com o edital aberto. E acabou que nesse da PF, tem bastante, né? E acabou que nesse da PF eu fiquei, assim, por poucos pontos, né? E foi aí que mudou a chave pra mim. Aí que eu vi, caramba, se, assim, na PF faltou pouco, então se eu estudar muito mais do que eu estudei pra PF, dá pra passar na PRF, né? Aí foi quando a PF meio que abriu meus olhos pra mim ver que era possível chegar nesse patamar de concurso. Então, quando passou o concurso da PF, aí eu voltei, retornei meu estudo pra PRF e estudei muito, mas muito mesmo. Eu falei, cara, essa prova, o meu pensamento já era aquele pensamento de antes que era, caramba, será que eu vou conseguir? Não conheço ninguém que passou nesse concurso desse nível e tal. Já falei, caramba, dá pra me estudar. Eu só perco minha vaga se eu não fizer a minha parte. Então eu estudava o máximo que eu conseguia estudar. Estudava de manhã e de tarde. Eu trabalhava nessa época também, então eu dava cedo, estudava antes do trabalho, estudava na hora do almoço. E o Isaac era pequeno, né? Era pequeno. Aí a Cíntia, né, minha esposa, fazia faculdade na época, né? Então ela ia pra faculdade de noite, eu ficava com o Isaac aqui, né? Ele era pequeno assim na cama e tal, lendo, vindo videoaula, escutando a resolução de questão. Claro, esse a gente não rende tanto, né? Mas eu pensava, cara, se é melhor ficar escutando a resolução de questão, vendo alguma coisa, do que não ver nada. Mesmo que seja para aprender tudo, você aprender 20% é melhor do que 20% do que zero. Então eu acho que foi, até comparado com o gestor de trabalho, que é um curso muito mais difícil, eu acho que na PRF foi a minha preparação mais insana, assim. Porque as circunstâncias eram diferentes, né? Sim. Quando a gente tem um filho pequeno e conciliar trabalho, filho pequeno e estudo é muito difícil, né? E tem até uma questão que muitos perguntam pra gente: qual é o ideal que eu tenho que estudar por dia? Eu sempre respondo a mesma coisa: estuda o máximo que você consegue, né? Porque eu acho que, no caso da PRF, né, já é um concurso mais complexo, mas toda a preparação de concurso público, eu acho que a gente tem que dar o máximo que a gente consegue. Então, qual é o máximo que eu posso resolver questões? Qual é uma quantidade boa? O máximo que você conseguir, né? Porque eu acho que se a gente fica negociando,
Aí fica mais distante da nossa aprovação ali. Mas é uma coisa que eu fiquei curiosa também, quando tu falou agora, que tu escolheu a PRF, né? A PRF, eu acho que o conteúdo programático dela é um pouco favorável para ti, né? Que é da área de exatas. Mas tu chegou a fazer essa análise? Ou foi Não, assim, porque chegou e não chegou a traçar uma estratégia? Não, esse aqui é bom, mas tem esse aqui também que eu posso conciliar já estudando para essa área, porque se eu for para a área do direito, já não tem tantas matérias assim que eu posso ter uma base mais fácil. não fiz assim uma análise assim, das outras opções, assim, eu nem fiz uma análise do que estaria para sair naquele momento, né? Assim, foi mais essa influência do meu colega, né? E eu vi que o salário era muito bom, né? Da PRF, e meio que foi isso, assim, foi mais assim, porque quando outras pessoas estudam contigo, meio que estimula. Então, esse colega falou pra mim, falou com outro colega meu, tinha uns 3 da manhã, ele estudando pra PRF, né, no início. Então eu comecei. Tanto é que desses, assim, só eu passei, né, mas eu acho que os outros 2 nem chegaram a fazer a prova, porque no meio disso, acho que lá pro segundo semestre, né, do ano, saiu o concurso do Grupo Gestão, né? Vocês lembram desse concurso? Sim. Aí eles já estavam falando comigo pra PRF e falaram, não, saiu o Grupo Gestão edital, bora pro Grupo Gestão. Só que eu já tinha aqui 3, 4 meses ali e o Grupo Gestão pagava o quê? 7 mil, a PRF pagava 10, 11. Então, assim, o salário já tava 4 anos numa caminhada. Pra voltar do zero, eu falei, cara, não, eu vou continuar aqui. Aí foi quando eu decidi continuar naquela carreira. Aí eles foram, né, nem chegaram a fazer a prova. E eu continuei estudando pra essa carreira, que é policial, carreira pra PRF. Algo interessante que tu falou da tua reprovação, digamos assim, na PF, né? Que você estava estudando para PRF, aí saiu PF, aí tu pulou, foi para PF, reprovou por pouco, e essa reprovação, por incrível que pareça, o ter reprovado por pouco, o ter, digamos, batido na trave, te impulsionou ainda mais para buscar a PRF, foi um incentivo. Então a gente pode encarar a reprovação também sobre 2 aspectos, né? Ou você fica chateado, triste, magoado e não quer mais saber de concurso, quer se isolar no quarto e se trancar igual adolescente. Concurso não é para mim. Igual adolescente, ou você encara a vida como ela é, como um adulto e fala assim, tá, beleza, o que eu errei? Como eu poderia melhorar a minha preparação? E, cara, se eu bati na trave, como a análise que tu fez, se eu bati na trave, estudando assim, não tão focado, né? Não tão determinado, porque tu disse que tu nem acreditava tanto que era possível. E como eu falo, o primeiro passo para aprovação é você acreditar, porque se você não acreditar, você não vai dar seu 100% nunca. Então, primeiro acredite que é possível. Aí, como ele não acreditava, não deu seu 100%, reprovou. Mas ele reprovou por pouco, bateu na trave. Ele teve o insight de, se eu bati na trave, dando ali meus 80%, se eu dar meus 120%, não aí tem que... nada começou a aparecer hora, começou a ter mais tempo para estudar. Isso, não tem quem me pare. Então, ali tu vai pegar qualquer hora que tiver disponível no teu dia, né? Ali, tu trabalhando de manhã e à tarde, né? 8 horas por dia. Estudava antes de ir pro trabalho e meio-dia, e ainda estudava aquele estudo mais ou menos lá, cuidando do teu filho. Então... a pessoa consegue, mesmo com muitos afazeres, né, tendo o concurso público como sua prioridade, direcionar a sua vida mesmo para aquele concurso público. Eu sei que quem tem filho, né, eu tenho filho, então eu sei que é difícil a gente abrir mão dessa convivência com o filho, principalmente o filho sendo pequeno e filho cresce rápido, mas é necessário, né? A gente muitas vezes nos sacrifica parte da convivência com eles, mas no final das contas é por eles. Então, no final das contas, a gente dá essa entrega para passar no concurso público, a gente fica um pouquinho ausente, mas depois a gente recompensa eles com o dobro de presença e com o dobro de remuneração, que dá uma qualidade de vida melhor. Dá uma qualidade de vida, escola boa, plano de saúde, lazer, né, que é caro, tu vai bem ali rapidinho, tu já gasta ali os R$200. Hoje em dia, infelizmente, está assim. Então, a gente consegue se sacrificar nossa vida, infelizmente, uma parte da convivência com o filho, mas a gente entrega depois para eles a recompensa, né? Não só pra gente, como para eles, né? E quando tu começou a estudar para auditor,
tu já era PRF, né? Sim. Tu teve esse mesmo pensamento de será que eu vou conseguir? Ou tu já teve um pensamento diferente, teve que ter uma virada de chave? Como é que tu olhava para esse outro cargo? Porque é completamente diferente, né? Eu falo que quando o salário ele vai aumentando ali a dificuldade, né? Então a OEAB é um nível de prova, a PRF é outro nível de prova, né? E auditor, ali a gente já fala que é um outro nível também. Como é que tu enxergou assim se preparar para auditor, né? E como é que isso aconteceu? Vou estudar para auditor. Cara, assim, eu acho, pra mim pelo menos, né? Todo concurso, eu acho que a gente sente um pouco, né? Se a gente fala assim, acredite, assim, não é tão fácil assim quanto falar, mas a pessoa precisa. É um processo, a pessoa precisa se esforçar, que ela se esforçando, ela estudando, ela vendo que ela tá fazendo o dela, ela começa a acreditar que realmente aquilo é possível, né? E claro, eu fiquei com um pouco de dúvida, né? Na verdade, esse último curso que eu passei, para auditor fiscal do trabalho, não foi a primeira prova de auditor, né? Eu tentei por 2 vezes fazer prova de auditor. O primeiro foi o que você faz do Pará, que teve, acho que uns 2 anos antes, ou 3 anos antes. E esse eu desisti antes de começar. Então, tipo assim, é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente desiste, a gente já recebe um não, né? A gente nem espera o nosso resultado. Lembro que saiu a previsão desse concurso para auditor fiscal do Pará. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse concurso. Aí comecei a ver, aí já comecei a ter um pouco mais tentar ter um pouco mais de estratégia, né? Só que a estratégia fez eu desistir, né? Aí comecei a ver o tanto de conteúdo que tinha, separar e tal. Falei, cara, não, um concurso para auditor que paga mais de 30 mil reais, não vou passar em um ano, velho. Isso aí deve ser uns 4, 5 anos estudando. E todo mundo fala, né? Tem gente que joga contra, assim, né? Faz muito terrorismo. Cada pessoa é uma pessoa. A gente não tem como mensurar. Né? Mensurar quanto tempo cada um vai ter que estudar, quanto tempo cada um vai demorar pra passar naquele concurso. Nos vídeos que eu vi, os caras falavam, não, concurso de auditor, pra te começar, nem pra te passar, ele falava, pra te começar a ficar competitivo é 2 anos estudando. Eu falava, cara, não, 2 anos pra mim. A pessoa tem que escolher também quem é que ela vai ouvir, né? Porque ela pode, o que tu ouvir pode te levar pra frente ou pode te paralisar ali, né? Foi o que aconteceu contigo. Foi. Aí eu falei, cara, não, esse concurso aí tá muito fora da minha realidade. Aí eu parei. Tanto é que desse vídeo que eu parei, né, de desistir de fazer esse concurso. Aí eu falei, não, vou fazer então medicina. Aí eu fiquei... Vou fazer 4 anos. Na medicina um ano passa, né? Aí beleza, desisti. Aí depois saiu o edital da Cefaz Amapá. Que era Amapá, né? Para precisar viajar pra lá, né? Saiu daqui. Eu falei, cara, esse daqui vai ser aqui, né? Eu tô por aqui, saiu a previsão, né? Tô por aqui, eu vou fazer. Estudei acho que uns 6, 7 meses. Também assim, estudei bastante, né? Mas sabe, sem aquela. Não, esse aí vai dar pra mim, sabe? Cara, boa, uma oportunidade muito boa. Bora lá fazer. Mas eu estudei, mas assim, não 100%, sabe? Aí quando. Quer dizer que estudei pouco, a pessoa vai falar, estudou pouco. Não, estudei pouco, não, estudei muito. Mas assim, não estudei acreditando tanto assim. E quando saiu o resultado, eu fui classificada, né? Fiquei dentro das vagas pra auditor e pra fiscal nesse concurso, que no cadastro reserva ali. E com muita gente boa, assim, né? Eram 100 vagas, mas tipo, você veio em todo o Brasil. E quando eu passei, você falou, PRF, né? Que tinha alguns lá, PRF já é um curso um pouco nível maior, então o pessoal olha um pouco ser mais experiente, né? E já estava estudando até concursos fiscais também. Fala, Pedro, não, tu classificando esse concurso, já tá no nível bom, cara, não sei o quê. Falei, cara, será? Não, eu acho que essa prova foi fácil, então. Mas eu não queria nem acreditar que eu tava já naquele nível, né? Eu podia chegar ali. Tanto é porque tu tinha acreditado muito naquilo que tu ouviu, né? 4 anos, aquilo pega ali a gente de um jeito. Tanto é que, tipo assim, eu não continuei estudando ali, né? Eu fui pra medicina, eu não segui essa área de carreira fiscal. Aí agora voltando pro FT, né? Então quando saiu o FT, já tinha os ruídos, né? Queria sair. Só que eu tava fazendo medicina, eu falei, não, tá de boa, eu vou ficar por aqui mesmo. Só que quando saiu o edital, o CNU foi a primeira edição do CNU, né? Do concurso nacional unificado. Então veio um edital muito diferente do que todo mundo tava esperando. Então, e veio 900 vagas. Então, é muito difícil vir 900 vagas para auditor fiscal. Eu lembro que antes tinha aquela tabela, né? Falando, olha, vai sair isso, isso e isso. Esse vai ser o conteúdo programático, né? E quando teve a publicação do edital, foi realmente completamente diferente, né? Completamente diferente. Aí eu vi, caraca, 900 vagas para auditor, né? Claro que é nível de Brasil, né? Mas isso aí é quase inimaginável, assim, hoje em dia, né? Sim. Tu vê, assim, os maiores concursos que tem em São Paulo, que é uma grande capital, assim, vai vir 100, 200 vagas no máximo, que é uma grande, né? Aqui no Amapá, quando veio, chamaram até agora, 50 pessoas, entendeu? Então, assim, vem poucas vagas. Então, 900 vagas, eu falei, cara, e esse concurso, meio que a concorrência sempre vai ser nacional. Mesmo por sendo estadual, 50 vagas, mas a concorrência é nacional. Porque auditor já é pelo cargo, né? Pelo cargo, um concurso paga mais de 25 mil, 30 mil. Então, vem gente de todo o Brasil fazer. Então, assim, a concorrência é nacional. Então, quando saiu esses 900 vagas, que eu vi que o edital veio muito novo,
ou seja, praticamente todo mundo ia sair ali meio que junto, né? Quem tava estudando antes ou quem tava estudando depois. Aí eu comecei a ver vídeo, né, e tal. Eu falei, cara, vai nivelar todo mundo. Eu fiquei, poxa. E eram 4 meses só, né? Inicialmente, teve um adiamento, né? Nesse período. Eram 4 meses. Eu falei, cara, nesses 4 meses é uma boa ideia de trocar o foco, né? Trocar o foco. Esse tempo tu estava na PRF, né? Sim, eu tava na PRF. Aí eu fiquei de trocar esse foco pra isso, né? Pra estudar para esse concurso. Eu vi que que seria possível, sim, chegar nesse cargo. Então foi essa oportunidade que eu vi, né? Pela quantidade de vagas e pelo nível de conteúdo que veio. Sim. Aí, que momento tu falou assim, não, auditor vai dar? Depois dessa tua análise. Porque a análise tu começou, né? Mas, por exemplo, da Cefaz Amapá, tu tinha começado também, né? Ou tu foi para a prova de auditor ainda, de fiscal do trabalho, pensando assim, não sei muito bem se vai dar. A gente não tem certeza, né? Mas eu fui muito confiante, porque eu tinha terminado todo o conteúdo, eu tinha estudado tudo que tinha que estudar. Então, assim, eu não deixei nada passar, eu estudei todo o conteúdo. E mais de uma vez, porque eu teve um adiamento, né? Então eu estudei tudo para a primeira prova e adiaram por mais 4 meses. Aí eu estudei tudo novamente. Então, assim, claro, a gente não tem certeza, mas assim, eu tava bem confiante, né? Até porque já tinha passado essa experiência que eu falei para vocês do concurso de auditor aqui na Cefaz, né? Então eu vi que é aquilo que a gente fala, a gente começa a acreditar que é possível, né? Assim, eu vi que fiquei lá classificado, eu falei, cara, então é possível. Era possível meio que se repetiu. Assim, eu fiz uma prova antes para me mostrar que não era tão distante de quanto eu imaginava. Certo. Uma coisa que eu achei interessante é assim, quando tu fala que tu estudou ali 7 meses para esses concursos, mas só abre um parênteses, deixar claro para a galera que tu já tinha uma bagagem, né? Às vezes a pessoa nem sabe assim que ainda tem essa bagagem, né? Por exemplo, tu já tinha estudado para assistente administrativo, depois PRF, depois ali auditor, o fiscal estadual, né? Aqui do Amapá, depois ali o auditor fiscal do trabalho. Então, querendo ou não, cada preparação ela te ensina muita coisa. Não, às vezes não tem muito a ver o conteúdo programático propriamente dito, mas às vezes a gente ensina como estudar, né? Que até falo que o mais difícil do concurso público é tu aprender a aprender. Então, quando a pessoa já tem essa vasta aprovação, já tem experiência, ela já sabe como ela aprende. Se é por questão, se é por mapa mental, se é utilizando o Anki. Então, às vezes a gente pode não ter uma bagagem de conhecimento propriamente dito daquela área, né, de auditor fiscal do trabalho, mas a gente tem o conhecimento de estudo, de como estudar, como é meu método de estudo, o que funciona para mim, ler o PDF, depois focar ali em questão. Então, é importante que a gente faça essas preparações para a gente conseguir aprender a aprender e desempenhar bem num pós-edital, né? Outra coisa que me chamou bastante a atenção no teu estudo foi o fato, deixa eu lembrar aqui, que fugiu um pouco, mas foi, beleza, aí tu estudou para o FT, foi do CNU, né? CNU, isso. CNU. Foi a primeira edição, né? Foi no ano passado, né? Agora já vai ter o segundo, né? Tá o edital aberto aí. Certo. Mas... E então tu foi escolhendo esses concursos que iam prestar nas oportunidades que iam aparecendo no meio do caminho. Sim. Certo? Não foi assim, nossa, meu sonho é ser PRF, o meu sonho é auditor, porque eu acho assim, muitos concursos também saem e é importante também a gente ver essas oportunidades, né? E, de fato, conseguir estudar para elas, né? Lembrando que nesse tempo, quando tu já estudou para auditor, né? Tu já estava cursando medicina, né? E um ponto que o Pedro estava falando, que tu parou um tempo, né? De estudar para concursos e se dedicou para medicina, certo? Então, por mais que tu não tivesse naquela rotina de estudos para concurso público, né? Eu acho que isso faz diferença, que tu ter uma rotina ativa ali nos estudos, eu acho que isso foi um ponto aí, com certeza,
te ajudou muito, né? Porque, assim, as pessoas, elas pegam um corte, né? Ah, ele estudou... Quanto tempo estudou para auditor? Quanto tempo tu estudou para PRF? Como se fosse só aquele tempo, né? Não, quando tu não estava estudando para esses, tu estava estudando para outros projetos ali da tua vida, né? E nessa decisão, agora tu me lembrou, né? Quando decidi estudar para auditor fiscal do trabalho, foi uma das coisas que pesaram para mim, né? Eu falei, cara, eu não vou ter que voltar ao ritmo de estudo, porque eu já estou no ritmo de estudo. Porque querendo ou não, assim, comparando, né? Eu estudo na faculdade de medicina, eu estudo para concurso. O concurso ele é muito mais desgastante, porque tu não tem limite. Tu tem que fazer mais que teus concorrentes. Tu não sabe o que os concorrentes vão fazer, então tu tem que estudar. Uma semana é muito mais pressão. Só que acaba que também a faculdade, ela ocupa muito mais teu tempo, porque tu tem que estar lá, é integral, é de manhã e de tarde, tem que estudar à noite, entendeu? Então acaba que tu ocupa também muito o teu dia, tuas forças. Então eu já estava naquele nível ali de estar o dia todo estudando. Então, assim, isso pesou na minha decisão quando eu olhei, caramba, esse edital, essas vagas. Ah, cara, eu não vou precisar voltar vou pegar ritmo, porque eu já tô no ritmo. Eu posso aqui parar a medicina hoje e eu ainda tentei terminar o semestre, né? Eu falei, não, eu vou terminar, não vou perder o semestre, né? Meu Deus do céu, se eu terminar aqui, ainda tento chegar lá. Eu falei, cara, não vou me iludir, né? Porque o concurso desse nível. Apesar de ser não citas vagas, o concurso paga muito bem. Então, eu tenho que dedicar 100%. Conheça a concorrência, assim. Os caras vão estudar, quando eu vou estar aqui na medicina, os caras vão estar lá estudando. Eu posso perder a vaga por isso, né? Então, não dá pra arriscar. Assim, ou aquilo que fala, não adianta ser dois senhores, né? Ou tu escolhe um, tu escolhe o outro. Então, eu falei, cara, então eu vou me dedicar 100% nisso daqui, porque é melhor dar certo só num do que dar errado dos dois, né? Eu escolhi um e foquei ali na... Eu me lembrei que eu ia falar em relação a desistir, né? Que lá no Você Faz Paradas falou que acabou que tu desistiu, né? Desanimou ali, achou que era muita coisa e acabou não fazendo, né? Muitos têm nos perguntado, né? Justamente essa é uma pergunta mais clássica, né? Dá tempo disso? Dá tempo daquilo? Dá tempo de me preparar para o CFO? Dá tempo? Eu falo justamente aquela frase que tu falou da agorinha, né? O não tu já tem. Se tu não fizer, não meter a cara, não se preparar, não estudar, tu vai reprovar. Então tu já tá reprovado. Tu tem que lutar para mudar teu status de reprovado para aprovado. Então, não, tu já tem. Tu estudando para esse concurso, tu entregando tudo de si, tu só tem a ganhar. Por que tu só tem a ganhar? Porque tu pode ser aprovado, que é o que todos querem, é o melhor do mundo. Cenário ideal. Mas se tu não for aprovado, tu vai ter estudado muito português, muito RLM, muito direito administrativo, muito direito constitucional. E isso daqui é a base para todo e qualquer concurso. Então você vai ter uma base robusta de estudo e a bagagem de conhecimento, ela te acompanha para os outros concursos que você vai fazer. Então, além de você ter uma bagagem de saber como se preparar, de se conhecer, saber como você aprende, você também vai ter uma bagagem de conhecimento que você vai levar para um próximo concurso. Então, o pós-edital, ele pode ser também o teu start inicial e tu pode conseguir a aprovação estudando sim só no pós-edital. Mas não sendo, é por isso que você vai parar? Não, você continua até você obter a sua aprovação. E isso, né, Pedro, assim, e isso pode servir como aquilo que eu falei, né? A pessoa pode não passar, mas ela pode ver que é possível, né? Às vezes o cara tá ali e fala, pô, cara, não era aquilo que eu imaginava. E o CFO é um concurso também, assim, que não é um concurso também tão simples, né? Assim, lá tem uma oportunidade muito boa, você paga 10 mil reais, então a pessoa vai lá, vai estudar, mesmo que não passe, ela vai e tira uma nota razoável e fala, caramba, olha, estudando isso daqui eu consegui tirar uma nota mais do que eu imaginava, pode mudar a mentalidade dela para passar talvez no melhor que o CFO. E a gente vê muito acontecendo isso, né? Até na PRF lá, tem gente que entrou na mesma turma que eu, que não passou na PM, Polícia Civil, que vieram antes da PRF, né? São concursos relacionados, considerados mais fáceis, né, do que a PRF em si, não passaram na PM, não passaram na Civil e passaram na PRF. Então, se tivesse passado talvez lá atrás, eles não tinham parado, então não tinham feito a prova, não tinham estudado com o mesmo entusiasmo na PRF e não estariam lá hoje, né? Eu falo que muitos candidatos, eles subestimam ali a experiência que elas vão construir, né? Porque se tu faz uma prova, tu faz uma preparação, depois tu sabe o que ajustar, né? Porque muitos falam assim, não, porque eu não gosto da carreira militar, eu quero me preparar para outro, mas deixa eu passar essa oportunidade em que ele ia testar uma preparação para aquele concurso que ele quer, né? O candidato vai testar ali como seria ele fazendo prova, né? Porque uma coisa é eu estudar na minha casa, outra coisa é no dia da prova, ter essa experiência de resolução de prova, de estar ali no dia, de realmente fazer uma boa preparação é algo que, com certeza, faz muita diferença ali
na preparação quando for aquele concurso realmente ali que ele quer, né? Então eu acho que essas outras boas oportunidades não valem, principalmente quando é uma boa oportunidade, concurso com muitas vagas, né? Eu acho que mesmo assim não é meu sonho, mas vou lá me preparar, fazer ali, aproveitar essa oportunidade. É exatamente isso, e principalmente quem é pobre como a gente, né? Tu sair da liseira ali do zero, ou então se tu é CLT ali R$2.000 para R$10.000, ainda que não seja o trabalho que tu ame fazer, mas tu vai estar ganhando R$10.000. Tu ama ser CLT, tu ama estar lá vendendo em loja? Provavelmente não. Então, tu não amar também ganhando R$10.000 é diferente. Muitos falam, vocação. Primeiro, enche tua barriga. Primeiro sai da liseira, da pobreza, depois ali, tu estável. Peraí, vamos no cenário. Tu estável ali, ganhando R$10.000 por mês, tendo uma escala de PM, né, de oficial. Trabalha um dia e folga 3. Trabalha um dia e folga 3. Tu vai ter 3 dias para estudar para outra coisa. Aí, sim, quando tu já matou a necessidade básica, ali, com um concurso já altíssimo, bem remunerado como o da PM, ali você tem a tranquilidade e a paz de estudar para outro concurso, caso você queira realmente um concurso dos sonhos. Meu concurso dos sonhos é ser delegado, meu concurso dos sonhos é ser PRF, meu concurso dos sonhos é CPF, ou outro da carreira administrativa, analista, técnico, judiciário. Você vai ter a tranquilidade e a paz de não ter boleto, de não... Dentro vai ter, né? Mas de pelo menos não estar sufocado com um boleto tanto quanto você está agora, para você estudar ali e pensar, não, agora eu vou fazer uma preparação de longo prazo. Vou focar num concurso ali, estudando 1, 2 anos para aquele determinado concurso. Ou também, se você não quiser, se você quiser fazer outra coisa, mas meu sonho, Pietro, é depois empreender. Você consegue ter tempo para empreender e principalmente, que é o que falta, dinheiro para empreender, para investir na tua loja, para investir no teu negócio. Então, o concurso público, ele não só te limita a concurso público. É isso que eu quero também trazer aqui, que você pode, mesmo que não ame aquela profissão, estudar, passar, ser aprovado, conseguir dinheiro, paz, tranquilidade e fazer lá o que você ama, seja ainda dentro da carreira pública, estudando para outros concursos ou fora também na área privada, né? Vocação é bom? Mas só que não necessariamente é necessário para você fazer concurso como esse. E foi o meu caso, foi o caso também do Petro, que a gente nunca quis ser policial, assim, aquele amor pela polícia, mas a gente entrou lá dentro, a gente fez um bom trabalho, eu fiz, ele ainda está fazendo, né? As métricas da PRF, eu sempre gosto de falar, mesmo a gente não tendo vocação, quando eu estava lá dentro, meu nome era sempre dos primeiros lá das métricas, né? Que ele sempre traz ali as métricas primeiro um ranking, digamos assim, de abordagem, enfim, as métricas que devem ter, né, na polícia. Então a gente sempre estava lá como policiais extremamente produtivos. Então, mesmo não tendo vocação, você tem que ter o mínimo, que é a ética. E a ética, você sendo policial, sendo da carreira administrativa, você vai ter que entregar algo para a sociedade. Então eu digo que você não precisa ter vocação para estar lá dentro, mas você precisa ter ética de fazer seu trabalho bem feito, seja na polícia ou fora desse. E outro ponto que muitos não sabem, muitos têm uma cabeça extremamente limitada quando se trata de polícia, é de que polícia só é aquele cara, um marmanjo fortão e um cara extremamente vocacionado do BOPE, matador e etc. E a gente sabe que não é bem assim. A polícia ela é extremamente plural. Ela tem diversas frentes de ações, até mesmo a polícia com a PM, né? Tem ali a parte administrativa da própria PM, tem a parte ali de trânsito, né? Educação para trânsito, tem a parte ali de mulher, tem a parte ali do meio ambiente, tem vários setores que você pode se encaixar em algum daqueles. E ainda tem a última hipótese, que mesmo você nunca se imaginando num serviço operacional, digamos assim, mas você acaba gostando. E eu não estou falando só o meu caso e o do Petro. A gente conhece centenas de dezenas de policiais. E vários nunca foi o seu sonho, mas entrando lá dentro, picou, né? Que a gente até brinca, picou o bichinho da polícia e passaram a gostar da atividade, uma atividade dinâmica,
que muitas vezes até é prazerosos de fazer, porque não tem aquele, como é que se fala? Verdade, né? Tem uma liberdade de ação. Então, às vezes, você não conhece. Dinâmico, né? Isso, é dinâmico. Você Cada não coisa. conhece de fato o que te espera. Então, se prepare, vai com a cabeça aberta, porque às vezes você, mesmo não gostando da polícia, você gosta, entrando lá dentro, você gosta, acaba se apaixonando, gostando da atividade policial. Costumo falar que. Muita gente fala isso, né? Assim, até agora que eu saí da PRF, teve gente falando, né? Não, porque tá saindo, tu roubou a vaga de alguém que tem uma vocação pra tá lá, né? Mas eu sempre falo que a vocação, ela não é um requisito do cargo, né? O requisito do cargo é nível superior e você passar na prova. Infelizmente ou felizmente não tá lá escrito ter vocação, né? Então a gente tem que dançar conforme a música. E a música, né? As regras do jogo são postas no edital. Então é aquilo que precisa, é aquilo que tem que fazer. Se você quer ser policial ou seja qualquer outro cargo, você tem que atingir aqueles termos que está na regra, que é o edital, né? E só complementando o Pietro sobre essa questão da vocação em si, porque realmente se apaixona, né? Porque eu gosto muito da PRF, assim, eu não, como falei... Assim como tu gostava muito da UEAP. assim como da UEAP, assim, eu entrei, né? Falei que eu nunca quis ser policial, mas quando eu entrei na polícia, né, tipo, me surpreendeu o universo, né, que a gente tem contato, é ter o prestígio, é importante estar numa instituição e fazer um trabalho que é reconhecido. E a PRF, ela tem essa força, né? Então, assim, eu gosto muito, gostei muito, e tanto lá, que foi uma da minha segunda aposentadoria, né? Falo que eu entrei na PRF, falei, não, eu vou ficar por aqui, nunca mais fazer concurso. Eu tava muito empolgado, emocionei. Aí eu entrei aqui lá, passei por todos os setores que imaginaram na PRF, eu passei. Eu fiz curso operacional, fiz tudo, porque realmente tu gosta, tu tem muitas chances de se apaixonar pela atividade, né? E fazer um trabalho muito bem feito. Então, é isso. E ganhando bem, né? Qualquer atividade Vai ser navegando, né? O Patrick é o meu maior exemplo que eu tenho de cara camaleão dentro da polícia, né? Porque ele já passou desde de núcleos especializados da polícia, como se fosse o BOP da PM, é o NOI lá dentro da PRF, né? Não sei se tá NOI ou tá COI agora o nome, que vive mudando NOI para COI, COI para NOI, mas só que ele já foi de grupo extremamente especializado dentro da polícia, onde tem como requisito cursos operacionais. O dele foi de motociclista batedor lá em Brasília, né? Dentro do... E a PRF te dá muitas possibilidades, né? Não tem como tu não se apaixonar, porque tu já fez viagens, né? Tu já fez cursos. Então, se tu tá lá buscando vivenciar, né? A PRF é uma excelente instituição, né? A polícia te proporciona a experiência, né, que tu não vai ter em qualquer lugar nenhum, né? Por exemplo, eu fiz escoltas presidenciais no G20, fiz escoltas do presidente da República diversas vezes, na posse presidencial, são coisas assim, por mais que você já trabalhe, mas você fala, caramba, tipo, eu nunca imaginei estar aqui, né? Então O Patrick já escoltou o Macron, presidente da França. Estava lá na escolta do Macron e diversas autoridades. Então, além dessa atividade extremamente operacional que ele já executou, ele também fez atividades extremamente burocráticas e administrativas da polícia. Então, ele era meio que um assistente ou um analista administrativo fardado, porque ele já fez leilão, já tocou diversos leilão dentro da polícia, já passou pela NUCOM, que é o núcleo ele não pode ver uma bronca que ele fala, bora lá. Núcleo de comunicação, já assessorou lá a 02, né? Que era a Carmen, né? A 02 da PRF, né? Que a gente tem o nosso 01, que é o superintendente, a 02, que é o superintendente executivo. Então ele já assessorou lá, já trabalhou diretamente. Superintendente executivo substituto, né? Isso. Durante 2 anos, assim, na polícia. Então ele já foi, inclusive, o 02, né? Substituiu a 02 e ficou ali como 02 da PRF Amapá. E a PM também tem, as outras polícias, não só a PM, como a Polícia Civil, também tem esse quê, né, de ser plural e você conseguir, muitas vezes, migrar e vivenciar diversas frentes até você achar uma que se adequa a você, ou, como eu falei, caso você não se adeque a nenhuma, ganhando 10 mil, você consegue investir tempo, investir dinheiro em outras atividades, seja privado como também o teu estudo direcionado
para outros cargos públicos. Acho que é muito importante a gente dar essa oportunidade para o cargo, né? Porque com certeza a PRF te surpreendeu, né? Porque por mais que a gente veja aqueles vídeos lá da PRF no YouTube, é muito mais do que aqueles vídeos, né? A instituição, né? Eu conheço um pouco porque eu fiz um curso com o Pietri, né? Eu fiz um curso com o Pietri, então com certeza a instituição ela é mais do que tu esperava que ela fosse, né? Eu falo pro Pietro que também a gente só conhece um órgão quando a gente tá lá dentro, né? A gente vivencia ali, aí de fato a gente conhece, por mais que tu ouça falar, tente conhecer de fora, é muito difícil, né? Mas voltando a falar agora da tua preparação, né? Se empolgar, tu fala assim da tua preparação, né? E a gente tem uma noção, mas o que tu acha que tem alguma coisa assim que as pessoas não imaginam do que, por exemplo, tu teve que abrir mão para estudar com cargo de alto nível, né? Porque de alto desempenho, que auditor já é, como a gente falou, né? Um cargo ali bem mais acima, né? Quando a gente fala de um cargo que paga 30 mil reais, por exemplo, já é um cargo ali que tu tem que fazer muitas coisas ali para te chegar lá, né, com relação ao teu estudo. Não é um estudo, por exemplo, igual da UEAP, igual da PRF, né? A gente falou até sobre isso. Mas as pessoas te perguntam, Pedro, como foi? Tu fala, não, eu estudei tanto tempo. O que tu acha que as pessoas não imaginam, assim, dessa preparação, assim, do que acontece nessa preparação, né? Porque a gente acompanha, né, as tuas preparações, né? Só que eu acho que as pessoas simplificam, né? Falam, não, ele fez isso, né? Mas, de fato, como é? Tu acha, é muito exaustivo? É muito... Porque teve... Na PRF, tu falou que tu se dedicou bastante, né? Qual foi essa diferença da tua preparação da PRF para auditor? E o que tu acha que a gente não tem muita noção, assim, de como ela acontece? Assim, eu acho, assim, que apesar do nível de dificuldade, né? É muito parecida a minha dedicação, assim, porque as duas eu me dediquei o máximo que eu poderia me dedicar, né? Nas duas provas. Tanto na PRF eu tirei 2 meses de férias para mim estudar pro concurso, né? E para auditor fiscal do trabalho eu tirei 1 mês de férias também. Então, abri mão diversas vezes das minhas férias para me estudar, né? Para aproveitar ali e... Cara, assim... Eu não sei falar, assim... algo a mais do que eu já falei, né? De estudar o máximo possível. Eu estudava, como o pessoal fala, estudar virou um trabalho, porque eu estudava, chegava às 8 da manhã, estudava até meio-dia, almoçava. Eu acho muito importante isso, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas como é que a pessoa estuda mais de 6 horas por dia? É impossível, tá mentindo, gente, porque vocês precisam conhecer mais pessoas. Porque eu, pelo menos, eu enxergava o estudo para concurso público como um trabalho. Eu cumpria ali, era a meta que eu tinha que cumprir, era o máximo, era horário. Ah, não tô com vontade. Não, tá no horário. Não existe isso. É realmente ver ali de uma maneira profissional mesmo. Sim, até pelo qualquer concurso tem que ser assim, né? Mas, tipo assim, pelo nível... A concorrência que tá hoje em dia, tu não pode vacilar. Então, se tu tem tempo para estudar... tem por que tu não tá estudando, se tu quer passar, né? Então, eu queria passar para o fiscal do trabalho, sabia que ia ser difícil, então o tempo que eu tinha que estudar. Então, eu acordava, tomava um café 8 horas até meio-dia, até me chamaram, então, vamos almoçava. Às vezes, né, depois de sair, dar uma cochiladinha, umas 2 horas eu tava de volta ali, até as 18 horas, 7 horas da noite, até terminar ali a atividade do dia, no que eu tinha proposto fazer aquele dia, 7, 7 e meia. E, às vezes, até levava até mais tarde, né? Mas eu buscava, porque eu tenho filho, né? Tenho filho, então também a gente tem que meio conciliar, né? Tentar conciliar, né? Claro que é difícil, né? Porque eu passava o dia todo estudando, tava em casa, o Isaac ia pra lá, não podia brincar, não podia dar atenção, porque eu tava estudando, né? Então, eu acho que é isso, assim, encarar como responsabilidade, né? Hoje em dia a concorrência, como eu falo, para estudar concurso não tem limite, porque tu não sabe o que o concorrente está fazendo, então tu tem que dar teu máximo. Eu sempre falo que o mais importante para te chegar no dia da prova é tu saber que tu deu teu máximo. Tipo, sabe, eu tô aqui, mas eu não negligenciei meu estudo. Eu fiz o máximo que eu poderia fazer. Então, eu acho que independente do resultado, a gente quer aprovação, né? Mas independente do resultado, tu vai falar, não tinha como fazer mais do que isso. Entendeu? Então, tipo, não tinha como. Tu fez o teu máximo, tu fez o teu melhor. Infelizmente, os teus concorrentes foram melhores que você, mas tu fez o teu melhor. Então, assim, essa sensação tem que chegar. Tu tem que buscar se preparar para chegar no dia da prova com essa sensação. Porque tu vai chegar lá e, sei lá, acontecer como aconteceu comigo algumas vezes, né? Reprovar por pouco, tal. Caramba, se eu tivesse estudado mais, tivesse uma preguiça e tal. Na PRF, inclusive,
o edital saiu em dezembro e a prova foi em fevereiro, né? Então foi no final, na virada de ano, né? Sim. E eu lembro que a Cíntia com o Isaac, né? Foram passar o Natal na casa de uns familiares, né? Outro estado. E eu não fui. Falei, não dá pra mim ir porque eu tenho que estudar, entendeu? Eu pensei, se eu ficar uma semana viajando, 10 dias viajando, os concorrentes não vão estar viajando, já tá estudando. Aí aquele pensamento que eu falei anterior, né? Eu falei que eu não iria perder minha vaga. Na PRF, a minha cabeça era que eu já tinha a minha vaga, eu não poderia perder pra mim mesmo. Eu tinha que fazer o meu máximo, porque se fizesse o meu máximo, eu iria conseguir. Aí eu não viajei e foi isso. É responsabilidade com os estudos, né? Eu acho que o que as pessoas não veem é isso. É tu estudar mesmo doente, às vezes, com dor de cabeça, estudar com outras responsabilidades, tendo que fazer escolhas difíceis. Poxa, eu queria ir bem ali, mas, poxa, não dá, porque eu tenho que estudar. E a gente fica cansado, né? Com certeza a gente fica querendo descansar, a gente fica querendo sair, né? E a gente vê as pessoas ao nosso redor saindo, vivendo. Eu falava pro Pierre, eu queria viver um pouco a minha vida. Ele falava, não tem dinheiro, querido. Eu falava assim, vive depois, mano. Depois tu vive. Vai viver com dinheiro ainda. Quer viver lisa, pô? O que adianta eu vou sair pra uma festa lisa? Não vai beber nada, não vai comer nada porque tá lisa. Melhor tu viver depois, que tu vai ter dinheiro, tu vive melhor. Dá pra aproveitar melhor. Não, eu vejo que isso aí também é uma... Acontece muito assim, né? Pessoas começarem a estudar. Uma limitação, eu diria assim. Porque tu trabalhar é difícil também. Tu estudar também é difícil. Só que tu trabalha hoje e tu vai saber o que tá recebendo. Se eu trabalhei 8 horas por dia, eu vou receber, sei lá, se eu for pedreiro, eu vou receber uma diária. Se eu for Uber, eu vou receber lá nas corridas. Então tu recebe imediatamente, entendeu? E o concurso não. Tu vai estudar aqui 8 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio. E tu não sei, assim, Tem data pra começar e tem data pra terminar. Isso, eu aposto que você vai passar, né? Mas assim, na hora que está estudando, a gente não sabe se vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então a pessoa, ela se limita, fala, caramba, poxa, às vezes a pessoa precisa, claro, né? Não vou desmerecer, porque às vezes a pessoa não tem essa escolha, cara. Tem que... Então assim, por isso que às vezes muitas pessoas escolhem fazer outras coisas, N coisas, em vez de estudar. Porque estudar, querendo ou não, a gente sabe que é garantido porque já passou por isso, né? Mas a pessoa não sabe. Ela não sabe quanto tempo, ela não sabe quando vai passar, o que ela vai passar. Ela fica ali, meu Deus, eu vou estudar aqui 1 ano e eu vou perder minha vida. Aí, tem gente que o que eu tô perdendo é que eu não vou viver nunca mais. Eu conheço gente que já falou isso pra mim, Pedro, pô, mas ficou 1 ano estudando, eu não sei se sacrificaria a mão da minha vida 1 ano. Aí essa pessoa trabalha de domingo a domingo, de 8 da manhã até 10 da noite, todos os dias. Tem uma vida tão cansativa. Não tão cansativa, entendeu? Assim, aí às vezes eu acho que vale a pena, porque além do que você fala da questão financeira, tem toda uma questão que envolve o serviço público. Tem a questão da tranquilidade, tu não qualidade de vida, questão de tu ter um chefe ali que vai ser mais respeitoso, nem todo chefe é legal, né? Mas assim, comparado com o serviço particular, tem um respeito maior, porque tu é estável também, tu tá lá. Então tem e o respeito, né? As pessoas vão, tu é servidor público, tu é PRF, tu é sei lá, na lista. E tem essa questão, e a gente gosta, né? A gente tem nosso ego, então a gente gosta de se sentir valorizado. Quando a pessoa fala isso, também é um outro retorno que foge da questão financeira em si, né? E vem agregado, assim, né? Com o serviço público. Sim. Então, quando eu falei anteriormente, né? Quando me perguntam, eu falo, sempre deu o máximo. Eu acho que as pessoas acham assim, uma resposta muito vazia, né? Mas é realmente isso. Para quando chegar lá no dia da tua prova, poxa, não deu para mim, mas eu dei o meu máximo. E eu gosto até de chegar nesse pensamento, porque os pensamentos que a gente tem, eles podem ir para 2 lados, né? Sempre pode nos levar para aquele lugar que nos paralisam, ou nos levar para frente, né? Ela pode falar, não, eu dei o meu máximo, não consegui, né? Ou ela pode pensar, não, eu dei o meu máximo, mas eu vou ajustar aqui, porque eu cheguei perto. Ou, não, eu não cheguei perto, mas eu vou tentar melhorar, porque também sempre dá pra gente chegar nesse pensamento até a gente conseguir a nossa aprovação, né? E como vocês falaram, o conhecimento ele é acumulativo, né? Então a gente deu o teu máximo para fazer essa prova aqui. Quando tu fizer teu máximo para a próxima prova, tu não vai voltar pro zero, tu vai começar daqui para cá. Então tu vai estar. Tu nunca vai voltar naquele lugar que tu tava, né? Sempre vai estar ali mais à frente. Vai dar um passo à frente, né? Então sempre teu máximo vai aumentando, porque tu vai estudando mais e mais, tu vai, né? E uma coisa que eu queria falar é que a gente fala que existem 2 momentos, né, da vida do concurseiro e como o concurseiro ele tem que se portar nessas 2 fases, digamos que são fases diferentes, né? Tem o estudo pré-edital, né?
O estudo pré-edital é um estudo que você pode se permitir viver um pouquinho mais, digamos assim, ainda tendo, lógico, responsabilidade. Então, digamos, no pré-edital eu consigo ali estudar 2, 4 horas por dia, porque tá pré-edital, meu edital da Polícia Civil vai sair só ano que vem. Então, não precisa tu se matar de estudar agora 12 horas por dia, 10 horas por dia, porque daqui a um ano tu não vai conseguir uma carga, manter constantemente uma carga tão alta de estudo por tanto tempo assim. Mas se for uma carga menor, você consegue manter essa constância que é extremamente necessário. Mas no pós-edital, meu amigo, no pós-edital não existe estudo saudável. Tem gente que falou, agora saiu o edital, né? Ai, saiu no mês das férias. Aí vem que a pessoa vê, não, saiu no mês das férias. Vou aproveitar minhas férias Poxa, e eu queria estudar. aproveitar uma capa verão. Isso que eu falei, você, às vezes eu paro pra analisar, né? Tipo, eu tenho 10 anos de serviço público. Uma vez eu fiz as contas, eu acho que 6 férias que eu tirei dos meus 10 anos de serviço público foi pra estudar. 6 férias. Estudei 2 meses pra PRF, tirei 2 férias. No curso de formação da PRF, tirei mais uma férias. Tirei mais uma férias pra estudar a prova de todo fiscal do trabalho. E tirei mais uma férias pro meu TCC, pra enfrentar o TCC. Então, tipo, tirei férias, tirei férias pra estudar. Aproveitar, é bom. Aproveitar as férias, viajar, o quê? Estudar. É bom que o serviço público ele tem assim, muitos feriados prolongados, né? E a gente vai adaptando ali. Certo? Eu queria também agora saber, Patrick, antes da gente ir para uns quadros que a gente vai fazer contigo, como foi aí o dia da tua aprovação? Tu viu o resultado ali da UEAP, tu já falou, né? Seguiu a vida normal da PRF, que é um concurso que tu já tinha mais noção ali, tu já deu uma dedicação maior, é uma coisa que tu já estava esperando. E como foi esse dia aí para ti? Com relação à PRF, né? Deixa eu lembrar. Não, é porque isso aí é um tópico sensível, Vanessa. Eu não sabia. Não, é porque é o seguinte, é porque eu tenho dificuldade pra comemorar, né, assim, realmente, assim, eu não fico tão entusiasmado, assim, né, na hora, assim, eu quero primeiro ter as informações, né, então na PRF, eu lembro que eu cheguei em casa, vocês estavam lá, né, pra receber, assim, acho que eu fui correr, né, tava treinando pro TAF já, né, passou a prova, né, sabia que tinha ido bem, né, falei, vou começar a treinar, né, porque eu não sou tão atleta quanto parece. Bem sedentário. Aí eu já tava me preparando pro TAF. Aí eu fui correr, quando eu voltei, tava todo mundo na frente de casa, né? Perto que tu passou e tal, me abraçaram. Só que eu não consegui aproveitar o momento, porque eu queria saber exatamente que posição tinha passado, quantos pontos tinha feito. Mas assim, com certeza, assim, é um alívio, assim, né? É um alívio de tu ver o retorno do teu Investimento. do teu investimento, sabe? Do teu tempo, tua dedicação, quando tu vê, poxa, deu certo, realmente deu certo. E eu sou um pouco, assim, muito pragmático, assim, então, tipo, eu tinha que ver, eu falei, não, tem várias etapas ainda e tudo mais, não fiz a PRF, Claro que eu passei, mas será que eu tô Mas eu posso comprovar no TAF Você ainda. provar no TAF, então, tipo assim, eu meio que não fiquei. Talvez esse momento tenha chegado pra mim na formatura da PRF. Nossa, demorou, né? Demorou. Aí Até que a chave. quando na formatura, que todo mundo jogou chapéu, né? Eu não sou muito. Eu não era, né? Já que nasceu, eu comecei a me emocionar mais, né? Mas eu não sou muito de me emocionar, né? Só que quando chegou os formatos da PRF, aí que eu olhei pra lá, todo mundo chorando assim, eu falei, caramba, eu tô chorando, caralho. Meu Deus, eu tô chorando. Eu acho que agora dá pra comemorar. Aí assim, acho que quando eu vi, cara, realmente deu certo. E o curso de formação, ele assim, nem se compara com o da PM, né? Mas assim, o curso de formação, ele te cansa. Qualquer um, porque até esse que eu fiz de escola de trabalho, que era só teoria, só em sala de aula, mas tá todo dia, tava ficando aquela tensão, será que eu vou passar? Todo mundo. É uma vivência muito ali, profunda, né? Dentro ali do Isso, carro. tu fica ali e tal. E é uma pressão, né? Porque, tipo, todo mundo já passou, o Pedro que passou, já eu estou trabalho. Eu falo, calma, tem que Só fazer a que veio lá no curso, o pessoal saindo, né? O pessoal reprovando. reprovando, né? Na PRF tem muito disso, o cara no curso reprova do teu lado, na etapa de tiro reprova, na etapa de abordagem reprova, na etapa de condução veicular teu amigo reprova, cai um monte de liminar, né? Tem um monte de gente que liminar, reprovando, chorando, e tu fica naquela tensão. É uma tensão muito grande com a formação, assim, aí desgasta a gente, né? Então Então, pra PRF foi esse momento, uma questão de 6 meses ali pra te começar a fazer. E de auditor? Não, de auditor, eu acho que já foi mais no momento que saiu a prova, né? Até porque eu até tenho um vídeo no Instagram, né? A gente viu o resultado junto, né? Eu chamei a Cíntia, né? Minha esposa, chamei meu filho Isaac, e a gente viu junto o resultado, né? Então, assim, foi mais... É um alívio mesmo, assim, eu acho que a maior sensação que eu sinto, assim, é um alívio de tu ver o teu esforço, né?
sendo recompensado, né? E tipo, e tu, principalmente nesse, né? Assim, um lugar que eu nunca imaginei, assim. Como você falou, foi aproveitando as oportunidades. Eu nunca imaginei, nunca falei, quando comecei a ser concurseiro, não, vou fazer um curso de escada aqui, de nível médio, depois eu vou pro nível superior, depois eu vou lá pro topo da carreira, né? A escada foi construindo. Foi surgindo essa oportunidade. Opa. Aí, então, e eu lembro muito assim disso, né? Que eu tinha um professor, né, de um cursinho, né? Ele era formado no ITA, né? E ele era auditor fiscal da Receita Federal. Aí quando eu comecei a assistir aula desse cara, né, eu sou de exatos, né? Então, assim, quem é de exatos, ITA e IME, né? Sempre tem esse romantismo. Aí eu falava, caramba, esse cara é formado pelo ITA, né? Por isso que ele é auditor fiscal da Receita Federal, né? Que cara nunca, sabe? Eu olhava assim, mas eu nunca nem cogitava. Um dia chega lá, sabe? Tu vê tão estranho. Eu falei, cara, o cara é do ITA e ele é da Receita Federal. Então, tipo, quem sou eu aqui formado aqui? Formado Everaldo aqui. Conhece o auditor já nessa posição de professor, então já é uma hierarquia, né? E, meu Deus, não, eu nunca nem imaginei, né? Então, quando eu passei nisso, depois de ficar o trabalho, né? Eu fiquei, caraca, velho. Quem diria? Quem diria? Às vezes acontece muito disso, né? Das pessoas colocarem demasiadamente, ou é lógico que a gente tem que ter um carinho, uma admiração por determinados cargos, principalmente se é aquele que tu almeja, mas tem um perigo aí de você colocar ele extremamente num pedestal, né? Como distancia de si como se fosse algo inalcançável, mas não. É lógico que, como eu sempre gosto de abrir o parênteses, não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser no estalar de dedos, não vai ser da noite para o dia, que muitos acham que é assim, não vai ser uma jornada fácil, vai ser, pelo contrário, uma jornada desgastante, cansativa e etc. Mas é possível. É possível você, com estratégia, devagar, indo subindo, fazendo um, fazendo outro, até que uma hora, quando você menos vê, chega lá, né? E quando você menos vê, passou 10 anos. Porque a gente fala muito de anos, né? Mas o Petro, quando ele começou a estudar, foi em 2014, não foi? Que foi o primeiro cabo. É lógico que ele não estudou 10 anos direto, né? Pelo amor de Deus. Mas só que se passaram 10 anos e ele tem 30. Então, será que valeu a pena, assim, 10 anos ali que ele se dedicou, alguns anos, digamos, desses 10 anos, mas passou-se 10 anos da tua vida. Então, será que o Patrick lá de 10 anos atrás aí falar, pô, realmente valeu a pena trilhar esse caminho para agora, como auditor, ganhar lá seus 30 mil reais? Com certeza sim. Então, às vezes, a pessoa não quer abrir mão ali de 1 ano, não quer abrir mão de 2 anos estudando, sendo que o cargo público vai ser 10 mil reais todos os anos por 30, por 40, 45 anos. Enquanto tu viver, enquanto tu bater os 75 anos, tu ainda vai se aposentar e continuar recebendo. Então, será que realmente não é um investimento interessante você abrir mão de 2, 3 anos da tua vida para ter todos esses benefícios do cargo público para tua vida toda, até para tua se aposentar? Se tu morrer, teus filhos ainda vão ter, teus filhos dependentes de ti até a maioridade, 21 anos. Então, será que não vale a pena tu se sacrificar ou agora, tu deixar de viver 2 anos? Então, acho que, pelo menos na minha perspectiva, vale super a pena. Não, e assim, tem muitas formas de tu vencer na vida, né? Claro, o concurso público não é a única, mas eu acho assim, pra quem não tem, assim, uma certa influência política, não tem parentes, assim, empresários, não tem uma estrutura, dinheiro pra investir, eu considero ainda a maneira mais fácil. Assim, não que seja fácil, né? Mas porque vai depender de ti. Tu vai precisar de indicação, tu vai precisar de network, como o pessoal fala, tu vai precisar estudar. Não é fácil estudar, né? Mas assim, tu consegue vencer por esse meio, eu ainda considero mais viável para quem tá nessas situações assim. Eu considero. E eu queria falar assim, né, sobre isso que o Petro falou, de colocar em pedestal, né? Porque eu sempre quis falar isso, né? Porque quando a gente olha assim pros lugares que a gente vai chegar, porque eu sei que não é fácil falar assim, não olhe assim, não ache que é impossível, não ache que tá distante. Mas é difícil de se convencer disso, né? Eu sempre falo que quando eu entrei na PRF, né? Eu não conhecia ninguém. Então eu falava, cara, na PRF vai ter só gente inteligente. Aí eu ia te perguntar relacionado a isso, a tua experiência do curso lá de auditor, né? Porque tu falou auditor, né? Auditor. E tu tava lá vivenciando um mês ali de curso com auditores de todos os lugares do Brasil. Mas é isso que eu queria chegar, esses três lugares que eu imaginei que, tipo assim, que eu ia ser o patinho feio, né? Falou, vai ter só eu de normal. Todo mundo do tá? Todo mundo inteligentão. Aí quando eu passei na PRF, eu falei, caramba, aí tu vê, tipo
tipo assim, são pessoas normais, sabe? Assim, pessoas igual teu ciclo de amizades ali, pessoas meio mais doidas, pessoas, tipo Os que assim, estudaram mais, normal, os que estudaram menos. todos que em comum é que estudaram bastante, entendeu? Uns estudaram por 1 ano, 2 anos, outros 3 anos, outros 5 anos, mas todos assim, mostra que é possível pra qualquer um, entendeu? A pessoa consegue chegar. Não tem um tipo de pessoa que vai passar no concurso grande. Qualquer pessoa consegue passar. As pessoas lá são iguais, as pessoas estão aqui. É o mesmo tipo de pessoa. Eu pensava isso quando eu ia chegar lá, e não, as pessoas são normais, são iguais igual vocês. Quando eu fui pra medicina também, eu pensava muito em medicina. Quase eu não me matriculo. A Sócia sabe disso, eu acho. Quase eu não me matriculo no curso de medicina, porque eu falei, caraca, bicho, medicina só passa quem é muito inteligente, né? E os moleques são tudo novo lá, e tem tempo pra estudar. Eu trabalho, tenho filho, eu vou ser o pior da turma. Eu não vou entrar numa faculdade pra ser o pior da turma. Eu nem vou começar. Vou passar vergonha lá, os moleques voando, e eu lá, velho já. Na minha turma, assim, tem muita gente de mais idade no curso de medicina, né? Mas na minha turma eu era o segundo mais velho, com 20 anos. Eu era o segundo mais velho, né? Aí eu ficava pensando, meu Deus, aí não, tu chega lá, as pessoas são normais também, tudo normal. E eu fui até bem, né, na faculdade e tal. Aí auditou a mesma coisa. Falei, caramba, isso aqui eu passei, meu Deus e tal. Cheguei lá também, todo mundo é normal. Assim, quando tu vê que todo mundo é normal, tipo assim, tu vai parar de colocar as pessoas, né? Isso pedestal, porque é ruim que a gente não conhece ninguém, né? Porque a gente não conhece ninguém que passou, aí tu fica com isso, né? Mas depois tu Fica conhece... só com essa ideia. Com essa ideia. E hoje a rede social também ajuda um pouco, né? Tu vê a pessoa, tipo assim, ó, veio o Pedro aqui lá, te dando no Everaldo Vasconcelos lá em Santana, a Vanessa Pegando ônibus, vai acabar Santana. Quando eu vejo umas provas minhas lá, tempo uma vez, um dia desse, eu achei uma prova minha lá de matemática, eu era bom de matemática na escola, né? Na 8ª série, eu errava umas contas que eu falava, meu Deus, Pedro, como é que tu era O ser bom na escola não quer dizer que tu é bom. Então, cara, isso é muito interessante também, porque quando tu entra mesmo, né, a gente tem a real noção da realidade, quem são as pessoas, né? E às vezes a gente vê até uma pessoa que a gente fala, meu Deus, como esse diabo passou? Não, brincadeira, tô brincando, brincadeira, zoeira, não vão me cancelar aí. Não vão me cancelar, mas é brincadeira. E por isso também, Patrick, que a gente fala assim, não tem regra. Vocês não podem passar no primeiro concurso que vocês fizerem, só passa se estudar no pré-edital. Não existe regra, gente, porque são muitas histórias que tem. E você só conhece quando você está lá dentro do órgão. Vê assim, nossa, esse daqui estuda há muito tempo, esse daqui eu não sei como tá aqui. Aí tu vê lá que realmente não existe uma regra, né? Mas é como a gente falou, o esforço realmente ele supera o talento, né? Então, se você lá se dedicar, você vai conseguir. Pode demorar, uns vão demorar menos, outros vão demorar mais. E é natural da vida, uns têm mais tempo para estudar, outros têm menos tempo. Mas se você trilhar de fato esse caminho, continuar, uma hora chega o seu momento e você consegue obter a aprovação. Você tem que acreditar e manter-se firme nesse processo, porque é um processo, né? Então, encare como tal, encare que é um projeto que uma hora vai ter fim, né? Tu vai ser concurseiro para sempre. Se tu estudar também, né? Agora, se tu ficar dando miguezinho, se poupando, sendo pagando inscrição, né? Só pagando inscrição, indo lá, eu vou ver. Vou ver o quê, irmão? Aquele vai que dá, né? Vai que dá. Não, eu não estudei, mas vai que dá. Mano, não vai dar. Se eu não estudar, não vai dar. A gente tá em 2025, não vai mais território. No tempo território, o CPM era assim, era basta tu ir lá e falar, eu quero, aí vem. Não, eu lembro que você era PRF, primeiro concurso, né? Fui parado de ônibus, né? Pós-prova, não tinha carro naquela época. Né? Aí na parada, a gente falando, caramba, professor de tal, cursinho na revisão de véio, cara, deu tudo que tinha na prova. Eu falei, caramba, não fui pra essa revisão. Então, só que deu tudo, né? Aí... Agora a gente vai aqui, antes da gente finalizar, né? Que a gente tá já caminhando pro final do nosso episódio, infelizmente. Mas a gente deixou uma caixinha no nosso perfil do Instagram para que os nossos seguidores mandem aqui, né? O que eles querem saber de ti, né? O nosso convidado, né? Aí, muitas das perguntas aqui a gente já respondeu, né? Falando da tua preparação, de como foi, da tua rotina, né? Que tu falou, já que era tudo que tu podia fazer, né? Tu fazia. Mas aqui tem uma que sempre perguntam, né? Qual o segredo para ser inteligente? Eu não
tenho como opinar, até porque eu não sou inteligente, né? O que eu faço é estudar muito, né? Estudar bastante mesmo. Só sempre pergunta, né? Mas eu não me considero, assim, alguém inteligente, né? E eu acho que isso nem é um requisito, né? Pra passar em concurso. Não é inteligência, é você acertar a questão. E às vezes pode parecer feio falar, mas isso não quer dizer inteligência. Acertar a questão é uma coisa, ser inteligente, saber o conteúdo é outra. Então, você estudar, né? Resolver muitas questões, porque a prova é isso, né? Resolver questão e estudar. Não é inteligência. Isso a gente sempre fala, né? Você tem que ter, saber andar com a regra debaixo do braço, né? Concurso público quer saber de você se você... Quem passa é quem acerta mais questão, não é quem é mais inteligente. Eu já passei, na minha humildade, né, em primeiros lugares em alguns concursos, em primeiro, segundo lugar. E eu digo com tranquilidade que em nenhum desses que eu passei em primeiro lugar eu era o mais inteligente. Nenhum. Mas eu fui o que mais acertou questão de prova porque eu me preparei para acertar a questão de prova. Então você também tem que se preparar para aquilo que é cobrado. Ser inteligente, não vou ler vários livros de direito administrativo. Você não quer dizer que isso vai fazer você desempenhar bem uma prova. Você vai ter que aprender a resolver questão, aprender a linguagem da banca, aprender a pegadinha das bancas, a forma como ela cobra o conteúdo e saber direcionar o seu estudo. Outra pergunta que me fazem muito, que é muito parecida como essa, é como é que eu gosto de estudar? Poxa, Petro, eu queria passar no concurso, mas eu queria gostar de estudar como tu. Eu falo, e quem disse que eu gosto, miserável? Eu odeio, mas eu faço porque foi necessário. Eu tinha que fazer, então eu fiz. Mas gostar é uma palavra muito forte. É algo que a gente faz por dinheiro, para se alimentar. Então, não é algo que a gente goste ou que você seja inteligente, mas é algo que você teve que aprender a se condicionar a fazer para obter o seu resultado e chegar aonde você quis chegar, né? E eu até, às vezes, né, eu sou empolgado, né? Então, às vezes, quando começa o concurso, eu até começo gostando, né? Uma coisa nova aqui e tal. Mas não tem como tu gostar estudando 8 horas por dia, todos os dias, durante 8 meses. Uma hora tu fala, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Não tem gostar que faça isso, né? Que dure tanto. Não sustenta, né? Não sustenta. Outro quadro que a gente tem é o cargo dos sonhos, né? Mas só que da maneira que tu falou de auditor, né? Eu acho que já tá no caminho, né? Mas tem um cargo dos sonhos pra ti? Por enquanto, Deixa em aberto. Ele tá remuneração, né? Ele já se aposentou, mas quem sabe? Eu me aposentei lá no OEA, primeira aposentadoria. Mas assim, eu acho que agora esse cargo de FT, né? Assim, além da remuneração, são poucos concursos hoje que valem, assim, para quem é, caso como engenheiro, né? Poucos concursos que vale a pena tu trocar, né? O cargo de auditor fiscal do trabalho. E o cargo em si, eu aprendi a gostar, né? Como você falou, ser funcionário, né? Então eu já fico imaginando as atribuições, né? Assim, eu acho que tem uma função social muito boa e que dá para te fazer um bom serviço e digamos que agora é esse mesmo o caso do sonho. Todos que ele passou foi o sonho dele. Então, entrar, fazer um bom trabalho, aprender o máximo possível. E isso daqui, eu costumo falar, às vezes eu falo pra você, que minha validade no concurso é 5 anos, né? Você 5 anos na UEA, aí você vai pra PRF. Você 5 anos na PRF, agora eu vou trocar, né? Daqui a 5 anos, bora ver, né? Vai surgir. Pra finalizar, Patrick, eu queria que tu deixasse aí uma dica, uma mensagem, né, pra quem tá nesse lugar de conselho, né, que nós já estivemos, por enquanto não está, né, mas queria que tu deixasse uma mensagem de incentivo aí para quem está nos acompanhando. Acho que o principal é isso que a gente já comentou aqui, né, é a questão de acreditar, né, dizer que vale a pena, todo esforço ele é recompensado, nem sempre vai ser a um curto prazo, mas você vai ser recompensado uma hora. E pode ter certeza que essa recompensa vale muito a pena, não só para você, como para toda a sua família, né? Muda a realidade das pessoas no concurso público. Então, estude, mas estude com determinação, com persistência e acredite. Como a gente falou, não dá para estudar por 1 ano, 2 anos se você não acreditar na sua aprovação. Você vai subestimar, você vai perder o foco, né? Perder a força. Então acredite, porque é possível. Vocês viram aqui que é possível. Diversas pessoas passam, você também consegue passar. É isso.
Certo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. A gente, nós, né, enquanto concurseiro, nós somos responsáveis por uma coisa, que é a plantação. Você é responsável única e exclusivamente pela plantação, que é o quanto de esforço você emprega no seu estudo diário. Então, se dedique à plantação. A colheita já é uma incógnita. A colheita pode vir, sim, e é possível vir daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, 6 meses. Mas também é possível vir daqui a 1 ano e meio e 2 anos. E ainda que venha no prazo máximo que eu disse aí, de 2 anos, ainda assim é um caminho que vale a pena trilhar. Porque, como eu falei da Gorinha, o que são 2 anos perto de uma vida toda de 30, 40, 50 anos de salário que o cargo público vai te oferecer de paz, de tranquilidade para você e para sua família. Então, se mantenham firme nesse processo que uma hora a sua aprovação vem, uma hora essa colheita chega e a colheita é proporcional à sua dedicação. Então, quanto mais você planta, quanto melhor é o plantio, melhor é a colheita. Então é isso, queria agradecer aqui o nosso convidado pela presença, o Pedro, que é alguém que eu admiro muito, né? Eu acho que essa construção da carreira dele que ele fez é justamente por ele estar em movimento, né? Todo o tempo ali fazendo algo. Com certeza, eu perguntei aqui do cargo, né? A gente vai ter aí notícias em um futuro, ali um poste temporal de 5 anos, a gente vai ver ele fazendo mais alguma coisa. E é admirável a gente ver, que tu vê assim, não, aquela pessoa, ela já tá em um lugar bom, ela já tá bem, mas aí depois ela vai buscando, né? Porque eu acho que a gente... da realidade que a gente vê, o natural é a gente se limitar, né? Já cheguei aqui, já tô bem demais. Então, quando a gente vê alguém que está sempre buscando ali, a gente tem que se inspirar nessas pessoas, nesse movimento e também tentar fazer igual, né? Porque o que é bom a gente tem que estar fazendo igual. Então, eu admiro a tua história, a tua trajetória, é muito bom a gente tá compartilhando essa história para incentivar também mais o nosso público, que às vezes a gente está estudando e como tu falou, assim, não é tão simples assim, acredite, né? Então é muito importante a gente trazer essa tua história, poder compartilhar ela com quem está lá estudando já no dia comum, cansado, né? E pôde estar aqui com a gente. Também agradeço vocês que puderam acompanhar. Esse é o nosso primeiro episódio, né? A gente quer trazer mais e mais histórias para vocês, abrir esse cenário aqui cada vez mais para trocar a experiência que possa agregar na preparação de vocês. E o nosso intuito é que vocês continuem e que vocês cheguem até aquele momento, né? Tão esperado, que pode ser muito comemorado ou não, né? Depende. Mas vale a pena. Mas com certeza vale muito a pena, que é o momento da aprovação, né? Se você tiver interesse em participar de alguma turma nossa, nós vamos deixar o link do nosso site aqui na descrição, então você pode acessar o nosso site, conhecer as nossas turmas, conferir como funciona a nossa mentoria, você pode deixar aqui seu comentário e também não deixe de nos seguir lá no Instagram, diariamente a gente está por lá, semanalmente a gente abre uma caixinha, então se você tem alguma dúvida, a gente sempre está aqui para esclarecer o que você quiser saber sobre concurso público. Então, é isso, Jeff. É isso. Nos espere que em breve nós voltaremos aqui com o próximo episódio. Você pode deixar aqui nos comentários quem você quer no nosso próximo episódio. Então é isso, até mais.